Fala, povo de Deus! O tema desta semana é relações sociais. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4,8 é onde está o nosso verso áureo da semana. Todos nós já assistimos pelo menos um desses 3 filmes. Mowgli, o Menino Lobo, Tarzan, George, o Rei da Floresta. São filmes que contam a história de crianças que foram criadas por animais. Acontece que isso não ocorre apenas na ficção. Existem muitos relatos de crianças que foram raptadas, perdidas mesmo, que foram adotadas por animais. Essas crianças, por não terem tido relações com seres humanos, elas têm muita dificuldade na comunicação. Não aprendem a falar, não aprendem a se comunicar. E por isso elas têm dificuldade em aprender a viver neste mundo moderno. Assim como essas crianças, na nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, nós dependemos das relações sociais que temos. Desde criancinhas com os nossos pais, até quando na escola estamos com os nossos colegas e professores. Nossas relações moldam o nosso caráter desde pequenos até a nossa vida adulta. Por isso, se somos educados desde crianças a crescer como crianças de Jesus, nós usaremos nossa influência para mostrar o amor de Cristo às pessoas. A lição de segunda-feira nos ensina que a primeira epístola de Pedro foi escrita durante um tempo conturbado de perseguição, durante o tenebroso reinado de Nero. Reinado este que matava cristãos, que tornava cristãos escravos e que faziam o inferno na vida dos cristãos. Pedro sabia dessa situação e mesmo assim o seu recado foi muito claro. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados. Temos que entender que o governo na terra é temporário, porém o governo de Cristo é eterno. A lição de terça-feira conclui a lição de segunda-feira, dizendo que Pedro, Paulo e até Jesus nos aconselham a ser, dentro do possível, submisso a essa estrutura social tão falha na qual vivemos, desde que nós aguardemos em Cristo a reformulação total da sociedade e do governo que vai haver quando Jesus voltar. Continuando na lição de quarta-feira, nós temos alguns trechos do livro Nos Lugares Celestiais, de Ellen White. E eles falam um pouco sobre o amor de Cristo e sobre como ele deve ser refletido em nosso caráter. Os seguidores de Cristo não mostrarão características medíocres e egoístas, mas na palavra, no espírito e na ação revelarão a ternura de Cristo. Aquele que constantemente contempla Cristo há de manifestar isso no espírito, nas palavras e no procedimento. Não oprimirá ninguém e estenderá sempre uma mão ajudadora. Não há limites para o perdão de Cristo. A religião da Bíblia deve dirigir a conduta de todo aquele que crê sinceramente em Cristo. Na quinta, Pedro nos ensina que assim como o matrimônio entre um homem e uma mulher é um pacto que não pode ser quebrado simplesmente por você não estar mais com vontade de agir com amor, nosso casamento com Deus está fundamentado na decisão diária de amá-lo através de nossos atos e o nosso testemunho. Para concluir o resumão desta semana, nós vamos direto ao ponto principal, que é o amor. O verdadeiro caráter de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos entender que a verdadeira religião e o verdadeiro cristianismo está em respeitar e amar aquele que está ao seu lado. É assim que nós refletimos o caráter de Cristo em nós. Se você gostou do resumão dessa semana, deixe o seu like aqui embaixo. Não esquece, por favor, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau!